Fala, moçada! Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do Vai Faltar Imóvel. Quero agradecer desde já a parceria que continua com o Grupo Sim e a moçada bacana demais da Fervo Digital. Pra gente começar com o pé direito, com muitas informações, hoje eu tô aqui com a pessoa que liderou os bastidores do grande anúncio que inundou aí todas as mídias sociais e canais de comunicação, que é a vinda da GWM, uma fábrica, né, do outro lado do mundo, vai se instalar ali em Aracruz. Já tá tudo certo, tudo assinado. E eu tô aqui com ela, Patrícia Gouveia, presidente da Nova ES, a agência de atratividade de investimentos do Espírito Santo. É isso? É isso, tudo bem? Obrigada Tudo bom. pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, muito bem-vinda, né? A gente aqui não vai faltar imóvel, é uma tese, estava até explicando para ela, né, moçada, que assim, não vamos falar compre imóvel, venda imóvel, etc., mas a gente tenta, o slogan é, vai faltar imóvel. Quem entende isso primeiro, decide melhor. Exato. Então eu acho que nada mais ligado ao mercado imobiliário do que o que você faz. E aí eu já vou entrar direto no assunto. Patrícia hoje figura como presidente, né, da agência chamada Nova. Exato, Nova ES. Nova ES. E aí eu já vou falar de cara assim, o que é a agência Nova ES, Patrícia? Bacana. A Nova ES é a agência de atração de investimentos do Espírito Santo. Certo. E ela é uma instituição focada em promover o ambiente de negócio e a atratividade do Espírito Santo para o investidor vir para cá. Essa iniciativa já existe em alguns outros estados do Brasil e é super bem sucedida. E ano passado o governo do estado tomou a decisão, entendeu que era um bom momento e criou essa estrutura que é a agência. Nós nascemos com o nome Invest ES e já mudamos de nome porque Invest ES é o nome de um incentivo fiscal super importante e consolidado aqui no estado e gerava muita confusão. Nós estamos falando do incentivo ou tá falando da agência, né? Era 100% das conversas, a gente tinha que responder sobre isso. A gente explica tudo muito bem explicadinho aqui para a moçada que assiste aí. E aí é o seguinte, então eu posso dizer que você está liderando aí um grupo de representantes comerciais do estado do Espírito Santo para vender o estado para o mundo. É isso. O nosso papel é vender o Espírito Santo para fora do estado e para fora do país também. E exatamente. Aí, assim, né, isso aqui tá indo ao ar hoje aí, dia 9, né, a nossa estreia. A gente tá gravando praticamente uma semana antes e não se fala de outra coisa nos veículos de comunicação, as pessoas, o capixaba, agora vai, tudo mais. Eu sei que existe vamos chamar assim, um pipeline mapeado da casa dos 100 bilhões de reais de investimento, e aí está dividido entre diversos setores, indústria, rochas, etc., né? E agora a gente ouve falar pra caramba o tempo inteiro GWM, tudo mais. Aí começaram as dúvidas, né? É uma fábrica mesmo? Vai só montar carro? Então, assim, a gente vai nesse papo maravilhoso aqui, né? Esse papo só existiu porque a gente se encontrou num evento. Eu declarei aí minha admiração pelo trabalho da Patrícia, que vem da iniciativa privada. Qual é o trabalho? O que você fez para trazer a GWM? Então, né? Primeiro eu acho que é importante falar que esse anúncio recente que teve é um fruto de um trabalho de muitas frentes, assim, que iniciou, inclusive, muito antes da gente nascer. Perfeito. Né? Então, mais de um ano atrás, o governador Casagrande teve numa missão na China, onde ele identificou ali a oportunidade e plantou a primeira semente. Eles não estavam no momento de começar a avaliação para exportação, mas ali, naquele momento, ele causou a primeira impressão, mostrando que o Espírito Santo era um destino potencial para receber uma empresa, uma fábrica desse tamanho. Uau! Ano passado, eles começaram a conversar com alguns estados brasileiros e
vieram falar conosco. Então, foi nesse momento que a agência estava sendo criada. Então, olha só. Eu participei da primeira reunião que estava o Ricardo Ferraço e o Rogério. E nessa reunião foi a apresentação institucional de fato, né? Onde eles mostraram os diferenciais do Estado, o que a gente tem, quais são as regiões. Então, ali que começou a apresentação formal do que poderia ser instalar aqui. Poderia ser. Aí vou te perguntar assim, a gente estava mais ou menos no páreo com qual estado? Então, eles não divulgaram isso abertamente, mas a gente sabe que São Paulo, que tem a primeira fábrica da GWM, era uma alternativa, e o Paraná e o Rio Grande do Sul também estavam no páreo. Então estava um páreo de nível bacana, né? A capital do mundo, que é São Paulo quase. Exatamente. E quando a gente entrou, é um estado menos conhecido, menor, né? Então, a gente não entrou numa posição de competitividade tão evidente assim. Que bacana. E de lá para cá, o que fez a diferença foi exatamente a forma como a gente atuou na condução desse processo, assim. Então, acho que, primeiro, o Espírito Santo é um produto maravilhoso da gente vender, né? Vamos combinar que tem muitas fortalezas. O que a gente tem para falar sobre a infraestrutura logística do Estado é um reflexo do que está sendo investido aí nos últimos 20 anos, né? É isso que eu ia perguntar, no meio dessa sua fala. O que foi ponto crucial, ou o que foi virando o canhão lá da GWM e falou, opa, peraí, eles não são ali São Paulo, ou não é a potência do Sul, igual estava ali no páreo, mas... Então, eu acho que tem alguns elementos que fazem a diferença. Então, primeiro, para ficar todo mundo, para ir para a próxima etapa, tem que ter um porto, né? Tem que ter uma estrutura, a proximidade com o centro consumidor é importante. Então, a gente está bem no coração do Sudeste, né? Então, distribui para todo mundo. Distribui para todo mundo. Esse projeto, eles vão produzir aqui parte... No começo, principalmente, tem importação de matéria-prima, eles vão exportar, então parte do que for produzido vai vender no Brasil. Então nós vamos ganhar na ida e na volta. Exatamente. É isso? Então, assim, aí eles foram riscando, né? Então, consigo importar. Consigo importar, exportar, né? Ter uma infraestrutura, boa localização, check. Só que a gente, também os outros estados deram check nesse. Claro. Né? E aí, quando eles começaram a aprofundar, a primeira reunião técnica, eles vieram com um Excel que a gente demorou 15 dias para preencher, assim. Porque... O nome do corte eles vieram com Excel. Um checklist enorme, assim. É muito profissional. Dá pra você falar umas coisas, assim, que mais te deu... Eles querem saber, assim, ó. Eu queria... eles falaram das características do terreno que eram relevantes para construir. Então deixa eu adivinhar. De cara, plano. É uma fábrica, né? É uma fábrica. Então, aí você já começa a eliminar aqui, elimina ali. Proximidade com o porto, é relevante. Do outro lado da rua, lá em Aracruz. Então, proximidade com o porto pode ser do outro lado da rua, ou pode ser a 1h30. Então, assim, né? Então, nem todo estado tinha essa proximidade conectada. Disponibilidade de um terreno já de cara plano e do lado, ou muito acesso bom para porto, tá? E aí, uma coisa que é muito importante... É o que a gente chama de ambiente de negócio, de segurança jurídica e fiscal. Uau. E aí não tem ninguém para conversar igual o Espírito Santo. Então, quando a gente olha a nota do Estado em termos de eficiência fiscal, nós somos nota A há 14 anos consecutivos, né? Então, não é um discurso que eu estou falando de vendedor que eu quero te convencer. O Estado tem uma história que mostra isso. Quando fala se o Estado... É um Estado que não tem uma dívida, né? A gente tem, muito pelo contrário, um fundo soberano que permite investir, inclusive... Temos superávit de caixa. Exatamente, né? Não sobra, mas tá tudo em dia, tudo certo. Políticas de governo que foram pensadas para construir onde nós estamos e para manter isso. Perfeitamente. Né? Vou te interromper, mas complementando. Sou formado pelo Instituto Líderes do Amanhã, sou associado honorário, entrei no Instituto 2018, tive minha formação, frequento até hoje. E justamente o Instituto Líderes do Amanhã é uma derivação do Espírito Santo em Ação. Eu gosto acho que já falei algumas vezes aqui.
Espírito Santo em Ação surge quando o Estado estava ali entregue, e aqui nós não estamos falando de lado A e B, mas sim, estava entregue ao crime organizado. Não sei nem se você lembra, você eu não... morei aqui em 2000 e 2001. Aí, ó, então você... Então eu vi... Perfeitamente, é isso aí, né? Espírito Santo entregue e não tinha uma relação saudável entre público e privado. Né? E aí é criado, então, o Espírito Santo em Ação, que para mim eu chamo assim, tá, Patrícia? Você tem mais estrada do que eu aí no mundo empresarial e tá aí numa posição bacana. Foi criado o primeiro compliance da relação, de como vai ser uma relação entre o público e o privado. E daí, por que eu tô falando isso? Que é a minha frase oficial, né? Você construiu um projeto pro Estado. Exato. Então, quase que, né? E independente de lado ou quem entre para governar, para tocar o governo, ele vai ser colocado diante de um projeto para o Estado. Quando você me fala de, as contas estão organizadas, o ambiente de negócio é favorável. Exatamente. O gringo, vou chamar assim, o dinheiro, o externo, ou de outro estado, o empresário, ele olha e fala, então eu posso ir para lá, que realmente é aquela estrada que está prometida, etc., vai passar, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente vê em post, notícia, etc., vocês botaram para funcionar na mesa. Exato. É isso? É isso. Que na maneiro. verdade, a gente está bebendo dos frutos que foi plantado nessa iniciativa, né? Então, e isso é o que faz diferença no final da história, porque você concorda que um Estado que não está organizado e está naquela fotografia de 20 anos atrás, ele não consegue decidir amanhã tá em condição de igualdade com o que a gente tem condição de oferecer aqui. É um processo, né? Então, isso o Espírito Santo já construiu e é dele. Estamos colhendo o longo prazo. Estamos colhendo o que foi pensado de longo prazo, Caramba, entendeu? isso é sensacional. Isso e replantando para o futuro, porque agora começa acabou de a implantação. Né, o ES 500 anos, o novo plano. Perfeito, né? Planejamento, tipo um planejamento estratégico do Estado, né? Sim, de 10 anos. E aí, como ele é de Estado, existe uma garantia de que vai ser cumprido em continuidade. Isso faz toda a diferença, né? Pô, que legal. E o terceiro ponto que faz diferença na escolha ou na decisão é o que a gente chama, que a agência oferece, que é o serviço One Stop Shop. Então, conta aí. Exato. Na prática, esse One Stop Shop, ele é o ponto focal para o investidor. O que a gente faz é muito simples, assim, é acabar com o atrito nessa jornada de decisão do investidor. Então, quando ele veio com a planilha lá com 1 milhão de informações, o caminho mais comum é ele procurar todas as instâncias que têm os dados. Então, se ele queria saber do potencial de fornecimento de energia elétrica naquela região, certo, ele teria que falar abre um com chamado lá na área. Se ele quer saber como que funciona o licenciamento ambiental, aí ele tem que procurar informação na Secretaria do Meio Ambiente. Se ele quer saber, enfim, todas essas informações, quando uma empresa está construindo um business plan, faz diferença. Precisam ser respondidas. Então, o que a gente faz é justamente buscar os dados que estão pulverizados aí e fazer a ponte. Então, se eles tinham dúvida do processo ambiental, a gente marcava uma reunião com as pessoas que são responsáveis pelo licenciamento, e aí eles já saem dali com direcionamento e não vão, porque muitas vezes a demora é porque não tem a informação adequada ou suficiente. Certo. Então, esse acesso faz toda a diferença. E assim, outra potência do Espírito Santo, né? Aqui está todo mundo engajado em fazer as coisas acontecer. A gente não precisou ficar convencendo as secretarias ou os municípios ou por exemplo, o pessoal do gás ou da energia elétrica, todo mundo parceiro. Então, os chineses apareceram aqui querendo entender como que seria o fornecimento de gás. No dia seguinte, a gente estava falando com os decisores e o board da indústria de gás. A mesma coisa com a indústria de energia. Falou com a S-Gás? Falamos com a S-Gás. Aí eu vou até aproveitar aqui pra gente falar, a gente vinha falando de One Stop Shop. O que é One Stop Shop, pessoal? Pô, você tem um negócio que consegue com, né, o One Stop Shop, com uma vez que a pessoa para, ela consegue comprar ou resolver tudo. Então, exatamente, o próprio shopping costuma ser assim.
Você corta o cabelo, tem shopping que lava o carro, você consegue fazer alimentação e, por exemplo, no Shopping Vitória você vai até no médico. Então a agência, a nova, acabou que faz esse trabalho de, ao invés de deixar o investidor solto ir atrás das respostas pontuais, ela já junta tudo isso e fala, ó, aqui na S-Gás vai falar com o Bertolo, aqui na EDP vai falar com o Saliba. Aqui com a... Tô falando esses nomes porque são gente que hoje estão à frente dessas cadeiras, né? Falar na Cesão vai falar com o Munir Abud, seu time. E articulando, marcando, ajudando a agendar mesmo as conversas e traduzindo, por exemplo, o Estado, ele tem vários incentivos. Tem incentivos estaduais, tem incentivos que são federais. Sim. Então, tudo isso, a gente entendendo o negócio, a gente já traduz para eles o que é aplicável. Perfeitamente. Imagina, né? Até eles buscarem, você precisa de um conhecimento técnico muito aprofundado. Eu acho sensacional. A gente traduz isso e já fala com ele, olha, essa região aqui, ela tem a Sudene, ela tem a ZPE, então... Eu ia dar esse exemplo agora. Exato. Então ele virou e falou pra você, não, eu vou importar os kits, montar carro e vou exportar. Vou precisar de uma zona aduaneira. É isso. A gente teve o decreto que transformou ou aumentou lá no... A ZPE, A ZPE. Então, aí o cara falou, opa, então... Não preciso botar na cegonha, levar para Vitória para sair. Já sai direto do outro lado da rua. Exatamente. Tudo isso faz um diferencial absurdo, né? Quando a gente entende o modelo de negócio, fica muito mais fácil até para a gente direcionar com quem eles vão conversar e quais são os benefícios que se aplicam. Puta, né? pro cara deve ser sensacional ter essa Eles mencionaram rapidez. algumas vezes, eu ouvi do presidente deles aqui do Brasil isso, que um diferencial do Espírito Santo é exatamente essa sinergia entre as entidades e o que a gente consegue oferecer para eles fazendo essa ponte. Aí você falou que a moçada do trabalho confia, né? Falando em moçada, você falou os 3 pontos principais foram esses, então. É isso. Quem são as cabeças pensantes e aí esse operacional, essa galera que vai pra lá e pra cá, o pessoal que fica no bastidor /sombra, como eu ouvi aí, fazendo acontecer, né? Vocês são todos de mercado, são concursados? Isso. Quem faz parte da agência nova bacana. Então, isso também foi muito bem pensado. Quando a agência foi criada, foi feito um benchmarking nos modelos que existem e eles beberam ali do que funciona melhor. Então, ela foi criada, ela não é uma instituição do governo, certo. Então, ela é uma agência que presta serviço para o governo, e o nosso único acionista é o governo do estado, né? Perfeito. Mas todos nós da diretoria executiva e boa parte do time são pessoas executivas que vieram da iniciativa privada. Então, o fato de termos vivido o que os investidores vivem, né? Isso cria de cara, assim, uma conexão e facilita muito a conversa. É muito natural para mim ouvir um investidor quando ele começa a perguntar sobre distância, custo, salário médio da região. Eu entendo que ele está fazendo isso, porque quando ele vai montar um business plan, ele tem que saber aonde que funciona melhor a última linha ali do plano dele. Então, todos nós, vindo da iniciativa privada, a gente já entende essa dinâmica e estamos trabalhando junto, né? A gente está ali do lado da Secretaria de Desenvolvimento e falando. Então, essa combinação também funcionou bem. Pô, perfeito. Tá usando a eficiência, a expertise, né, da iniciativa privada de avaliar risco, retorno, né, payback, tempo que vai levar para esse investimento retornar e tal. Então, quando o cara tá ali conversando contigo, você não tá só cumprindo uma burocracia com ele, né? Você tá colocando tudo que você trouxe da iniciativa privada, representando o Estado. É isso, exatamente isso. Eu diria assim, não é papel do Estado fazer negócios. Então, de alguma maneira, vocês são contratados para falar, vai lá e me representa perante o mundo. E aí, lá na ponta, você tá assim, não, pode vir que eu tenho um ambiente assim e tal, tudo mais.
Agora, e você? Você passou, eu li lá, né, na Alpargatas, na Sim. famosas Havaianas. Sim, fiquei 6 anos lá. É mesmo? Na Alpargatas, naquele mundo maravilhoso e colorido dessa marca, né? Que é um símbolo do Brasil. Sim, Havaianas, né? E Todo mundo usa. A minha história toda, assim, foi no mundo corporativo, né? Eu sempre trabalhei em multinacionais, sempre nessa área de negócios e desenvolvimento de negócio. E os últimos 6 anos, de fato, eu estava lá tocando a operação do varejo. Na ponta lá, barriga no balcão quase. Muita operação de 600 lojas aí 600 no Brasil. Lojas. Tinha também, né, cuidando a parte de integração de canal físico e digital. E é uma velocidade muito grande, né? Imagina, todo mundo dá de presente Havaianas no final do ano, né? Amigo oculto, Havaianas. Então, imagina a pressão que isso não é no varejo. Caramba! E se as coisas não são pensadas para funcionar nesse período, pode comprometer, às vezes, a rentabilidade do ano inteiro do franqueado, né? Então, é muito complexo. Então, quando fala, Havaianas é tudo lindo e colorido, é lindo e colorido mesmo, é uma marca que todo mundo ama, mas é muito complexo e muita responsabilidade também. Foi sua maior escola? Onde mais você passou? Olha, é difícil responder a maior escola, mas eu passei por ótimas escolas, né? Quando eu morei aqui no estado, inclusive eu trabalhava na Ambev. Olha só. Que é uma escola maravilhosa. Sim. Assim. Então, acho que eu devo muito de várias características que eu trago ao longo da minha carreira, eu aprendi lá. Então nós estamos muito bem representados lá na agência Nova ES com uma baita executiva, né? Ambev, Alpargatas, tudo mais. E aí vem assim, não sei se considera auge de carreira, mas você vem numa carreira muito consolidada. Como é que não sei se é uma virada ou o quanto é remuneração e o quanto é até um projeto assim, vou pegar esse negócio para fazer virar, gostei desse desafio, eu sei que tem muito disso, eu acredito nisso, acho que em determinada... tem gente que vai para dentro de empreender, mas eu ouvi certa vez que tem muitos funcionários que também são empreendedores dentro da empresa e se destacam, etc. Você, C-level, agora vem para esse lado. Como é que foi essa... Se pode chamar de transição, como é que é para você? Primeiro que assim... Como nós não somos o poder público, eu nem falo que é transição, né? Mas, de qualquer forma, muda um pouco, claro, porque hoje a esfera de interface é muito diferente. Então, primeiro que, para mim, é um desafio muito interessante, porque amplia aí os horizontes de um universo que para mim é novo também, né? Perfeito. Essa interação. E eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, né? Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Cada empresa tem uma característica, mas no final da história, você está ali entregando as suas metas e resultados e gerando valor para os acionistas. É isso, né? Muda o CNPJ, mas o resumo da história é essa, né? E quando eu recebi o convite, o Rogério me chamou para uma conversa e tudo, e ele foi me explicar, eu falei assim, né? O que eu comecei a entender acho que o primeiro fator foi o mesmo que a gente estava falando ali do Espírito Santo. Então, o fato do Estado ter todas essas características que a gente já falou, pesou na minha decisão. Então, talvez se o convite fosse para outro estado, eu não teria considerado, né, da mesma maneira. Você falou, o solo é fértil para eu tomar essa decisão. E bacana. Conversando com outras pessoas. Eu ouvi disso de pessoas que interagem em outros estados, né? E tem o Espírito Santo como referência. Então, isso foi o primeiro fator, né? Claro que eu não troquei impensadamente, né? Então, eu vim numa condição similar ao mercado de trabalho e essa é o conceito da agência. Então, quando tem a descrição lá do perfil das pessoas, é a descrição de um profissional que precisa vir do mercado privado. Bacana. Então, aqui não... Para ser atrativo, eles estão oferecendo uma remuneração compatível com o mercado iniciativa privada. Então, exato. Isso para mim foi uma conversa como se fosse a Havaianas ou outra empresa por onde eu trabalhei.
E essa questão do propósito que você perguntou também pesou. E aí tem uma história interessante. Conta, Quando eu estava conversando com o governador Casagrande, ele perguntou um pouco, a pergunta muito parecida com a sua, né? Da motivação, assim. E eu comentei essa história que no mundo privado, né, a gente gera valor para o acionista e que aqui eu tinha uma oportunidade de fazer o que eu sei fazer de melhor, mas contribuir para o desenvolvimento, né, da população, do estado e tudo. E aí a resposta dele que me marcou muito foi, de fato, agora você tem 4 milhões e 100 acionistas para poder... Não, eu... Totalmente. Eu tô me sentindo aqui conversando com entrevistando a CEO que toca, enfim, o meu estado, né? Então foi muito legal isso. Cara. De fato, pesou também na minha escolha, né? Essa questão do propósito também. Cara, não perguntei aqui, né? Pô, você é casada, família, tudo, ainda tem tudo isso pra tocar? Eu tenho família e tudo pra tocar. Não sou casada mais, mas tudo eu certo. Tenho 2 filhas adolescentes, então é isso. Trabalho. O CPF, todos continua nós aqui cantando, igual, né? Continua. Exatamente. Aí eu vou te perguntar um negócio assim, o que mais, é lógico, não teve uma transição, porque também é uma atividade, como igual você falou, pau a pau com iniciativa privada, é um trabalho, igual eu brinquei aqui de representação comercial, etc., representação comercial de um estado perante o mundo. Isso, é exatamente. Grande. Mas o que você mais usa da tua carreira hoje aqui dentro da agência? Assim? Vai uma perguntinha bem até pessoal. Eu tenho uma característica das áreas e das empresas por onde eu passei que... Em muitas delas, eu tive que construir do zero alguma coisa ou fazer o turnaround. Uma operação que estava estagnada ou não crescia, a gente teve que virar para crescer. Perfeito. E essa característica, a mesma coisa, né? Eu montei uma rede de franquias do zero. São muitos pratinhos paralelos. Você não pode escolher um pratinho só. Então, eu trago isso para cá, porque a gente está construindo do zero uma instituição que existem outras para a gente fazer benchmarking, né? E entender, mas nunca teve aqui no Espírito Santo. Então, tudo é uma construção, né? E ao mesmo tempo, a gente já está ali, estava conversando com a GWM e a gente tem um pipe hoje com mais de 40 empresas. A GWM é a nossa estrela maior. Mas olha o furo e o corte, ó. Temos mais de 40 empresas paquerando, 40, olhando. Conversando. Existe um funil, né? Sim. Que a gente chama de o funil do negócio, de igual qualquer negócio, estamos lá com vários leads, né? Esses 40 estão em quê? Já estão na vida. Diferentes níveis, né? Então, começa ali na oportunidade, quando tem a primeira conversa, até apertar Acho que a mão cabe ali. Você. Aí depois vai porque uma visita técnica, entender o negócio do cara. Aí vai entender o negócio. Aí o serviço do One Stop Shop, a gente vai lá, mapeia e tudo. Então, tipo assim, isso é só o começo. E não é slogan. E é só o começo mesmo. Porque assim... Antes, né, o atendimento era muito orgânico, assim, as empresas procuravam os estados para poder analisar onde que eles vão crescer, né? Certo. É claro que o One Stop Shop, a gente atende a empresa que chegou, mas a gente também ativamente vamos capturar pessoas que, de repente, não estão olhando para o Espírito Santo. Você sabe como é que a gente né? Exato. Então, a gente está desenvolvendo toda uma estratégia e estamos começando pelo que a gente chama de adensamento da cadeia produtiva. Então, o Espírito Santo já tem diferentes fortalezas dependendo da região. Perfeito. A gente está conversando com esses grandes empresas e grandes setores para entender o que faz sentido ali na cadeia de fornecimento para a gente ir lá buscar essas empresas, ou fora do estado, ou fora do Brasil. Então, também. Eu diria assim, né? Vamos falar que a GWM foi uma grande... um troféu grandão. Foi. Tá. Mas também você está olhando aquilo que faz parte da cadeia para suprir a GWM. Exato. Que aí eu acho que entra num ponto bacaníssimo, que é justamente seria a minha pergunta, então vou soltar. Vamos ter uma fábrica. Gigante, né? Gigante. Dados aí anunciados, quase 2 milhões de metros quadrados, beleza, legal, né? Tá se fechando ainda número de investimento mesmo e tal, mas o fato
Para ter uma fábrica, você precisa ter toda uma cadeia, que vai desde, eu estava falando aqui, né? A gente vai desde da tia da quentinha, que se ela puder emitir nota fiscal, ela deve estar vendendo muito em Aracruz e vai vender mais, porque vai vir... Então, o que vai ter ao redor da fábrica, assim, na visão Patrício? Ó, eu vou ter, van, alimentação, como é que é isso? Então, aí a gente ficaria aqui... Vem uma fábrica, e aí? 3 episódios inteiros para listar. Legal. Mas mais ou menos o pessoal tem uma ideia, assim, no impacto. Como que isso vai reverberar, isso. né? Então, eles estão projetando, quando a fábrica estiver em plena operação, entre 8 e 10 mil funcionários. Imagina o impacto de 8 a 10 mil famílias, porque se são 8 a 10 mil funcionários... Vai faltar imóvel, né? Vai faltar imóvel, vai faltar imóvel. Então é gente, de cara. De cara é gente. E gente mora... Tem que morar. Então, assim... Ou vai encarar 90 quilômetros e morar na Grande Vitória, ou vai morar na região. Aí vai depender do empreendedor e dos investidores aí. Exatamente, fica a dica, né? Fica a dica. Tá contratado já, hein, galera? Não é um dia, mas tudo bem. Então, assim, tem essa questão das pessoas, né, que chegam e tudo que vem, porque aí tem serviços, né? Então, isso acaba trazendo no lastro o desenvolvimento de polos, né, de habitação e tudo, mas também de outros negócios. Então, como a GWM aqui não vai ser uma montadora, como é comum, né, na indústria do automóvel, eles de fato vão fabricar os componentes que vão ser usados na montagem do carro, assim. Que isso! Então, já vem muito também... Muito robusto, né? É incrível, assim, incrível o projeto. Então, tem também toda a cadeia de fornecimento deles, além da cadeia, né, para atender os funcionários, tem a cadeia de fornecimento deles. E aí... Peça mesmo. Sim, inclusive saiu na mídia recentemente um exemplo de que a ArcelorMittal recuperou um projeto que estava ali em discussão de ampliar o fornecimento de um insumo com o anúncio da GWM, porque é um potencial cliente relevante, né? Então, desde o grande até o pequeno, como você estava falando da quentinha, né? Exatamente. E isso gera demanda tanto de habitação, mas também de imóveis comerciais, né? Perfeito, né? Galpão, metal mecânico. Rapaz, é muita coisa. Existe um número, macro, às vezes o pessoal lá falou assim, quando eu chego num lugar, vai mais uns 400 coisas. Existe, só pra gente, assim, nem nada. Não consigo inferir, ainda mais nessa proporção, né? É realmente impressionante. Nós estamos vendo a história ser construída diante dos nossos próprios olhos aqui, né? Mas eu acho que um anúncio desse, igual a gente acabou de ter do outro lado da rua, né? O Ettore, lá da Imetame, assim, captando ali por metade do porto que ele fez do bolso, o cara captando faixa de 5 a 6 bi de reais para virar um mundo, para fazer passar aqui seus navios e deixar ali. Aí entra a carreta, a pernoite, o shipping lá, o fornecimento de... Não sei se vocês sabem disso, né, galera? Fornecimento de alimento para o navio, médico para quem está embarcado... É demais, e agora nós estamos vivendo... É uma transformação, e agora a gente está vivendo... Em vários níveis, né? Vários então, níveis, se você pensar, o Espírito Santo, ele tem indústrias fortíssimas, mas são indústrias de commodities, assim, muitas, extrativistas. Né? Aqui é uma indústria de tecnologia. Isso é sensacional. Então, o perfil das pessoas que vão trabalhar nessa fábrica, que vão produzir componentes, e é uma fábrica toda tecnológica, então vai ter demanda de formação, de qualificação, então vem, né? E traz o filho, aí vem, quem fala inglês nessa hora consegue atender um cara desse, a escola e tudo mais. Então, assim, chega a ser difícil, né? A mente humana, ela é muito linear, né? A gente... É quase que aquela coisa da Bíblia, assim, de que olho nenhum viu, quase isso daí. Eu acho que dá na mesma de quando você fez ali o Porto de Tubarão. Exato. São coisas muito grandes. Ou quando a gente viu o aeroporto de Vitória poder ter esse nível de voo, você embarcar num finger e não só na escada. Então, assim, a gente está vendo realmente a história ser escrita. Quais são os maiores desafios hoje que a agência vê e que está sendo melhorado? Ou que é Brasil, que é gargalo, é estrada, é falta de gente para trabalhar? Eu brinco, tá, Patrícia?
que cento e tantos bi aí de investimento de diversas situações, eu não sei se na conta já estava da GWM ou se vai somar mais, a gente não tem nem roupa para isso. Então, quais são as maiores, não vou nem falar dificuldade, mas aquilo que precisa ser trabalhado, que vai melhorar, que você está vendo? Eu acho que desde que eu cheguei aqui, e aliás, bem antes de eu vir para cá, um tema muito recorrente é a questão da mão de obra mesmo, da disponibilidade da mão de obra. E aí, ele não é um desafio só nosso do Espírito Santo. Então, voltando para Havaianas, quando chega final do ano, o varejo, de um modo geral, contrata os vendedores temporários, né, para atender a demanda do Natal. Não consegue. Nos últimos anos, cada ano que passa, é mais difícil achar a pessoa para trabalhar como temporário. E quando você faz uma análise mais ampla, né? Primeiro que a gente está num momento com o menor índice de desemprego histórico do país. E o Espírito Santo tem um percentual menor ainda do que a média nacional. Então, isso por si só já é um fator que torna mais difícil contratar. Exato. E hoje, diferente do que acontecia 20 anos, 30 anos atrás, existem outras formas de geração de renda. Então, às vezes a pessoa prefere trabalhar no Uber ou criar conteúdo e vender nas redes sociais, porque, primeiro que tem potencial de ganhar mais, às vezes, do que um CLT, e a pessoa consegue organizar o seu próprio horário. Então, muitas mulheres antes que precisavam cuidar da família, hoje conseguem ter uma renda e às vezes essa renda vira a principal da família. Então, quando você vai somando esses fatores, é um desafio estrutural, assim, precisa... A mão de obra. A gente já falou isso aqui em outras edições com vários construtores, né? A gente teve aqui com o que agora é presidente da ADM, o Alexandre Schubert, falando também que a gente vai ter que mudar a relação do empregado com o empregador junto com essa coisa do valor. Muita gente com propósito, é difícil é melhor, vamos falar assim, fisicamente, tal, digamos, ficar dentro do ar-condicionado e trabalhar num Uber que dá trabalho, é difícil sem dúvida, né? Mas do que talvez botar ali a bota e ficar no sol, o chamado carregando pedra, né? Mas hoje também eu ouvi um comentário maravilhoso que assim, o cara que limpa o seu telhado talvez vai roubar o teu emprego, porque também está começando a faltar gente que faça as coisas manuais mesmo, né? Acho que é um problema de todos a nível Brasil, mas interessante você citar isso aí. A gente vai então brigar por funcionário. É isso. Literalmente, né? Ou que o Estado vai bem também, continuar nessa trilha da prosperidade da educação, que tem bons indicadores aqui. E quando fala de qualidade de vida, é outro diferencial difícil de bater aqui do Espírito Santo, né? Então o cara olha que, eu vou estar 90 quilômetros lá na fábrica, mas consigo andar tranquilo nas ruas de Vitória e tal. Né? E assim, hoje eu peguei um Uber de manhã e o motorista é um senhor mineiro. Então, a gente já criou ali uma conexão logo. Mineiro se reconhece no mundo todo, né? E a história dele é esse. Ele trabalhou a vida toda e mudou para cá. As filhas dele moram fora e ele não quer ir embora. Porque aqui ele tem qualidade de vida, tá feliz ali. Ele depois que ele aposentou, ele falou, eu tava sem o que fazer, tal, muito ruim ficar em casa, eu resolvi e gostei. Então, isso. O Estado oferece qualidade de vida, segurança, muitas oportunidades. Então, é um desafio, mas a gente também tem diferenciais importantes. Tenho uma metal mecânica, uma empresa que presta serviço, etc. Ouvi o podcast Vai Faltar Imóvel. Existe algum cadastro que a Nova faz de fornecedores da cadeia? Porque eu já ouvi que a ArcelorMittal desenvolveu isso lá atrás e fortaleceu para tentar comprar e deixar o dinheiro no Espírito Santo. Você falou um negócio super legal que é a empresa extrativista, né, que tem aqui, e o Schubert da ADM também falou, a gente precisa começar a parar de tirar o minério do fundo do mar, enfiar no navio e mandar para o outro lado. E vai acontecer isso. Nós vamos começar a trazer kit, a gente faz a chapa aqui e vai mandar carro para o mundo inteiro. Né? Gerar valor na cadeia. Produto básico, exatamente. Exatamente. E aí isso até tá lá na Riqueza das Nações do Adam Smith, que a gente deixa de ser só extrativista e vai ali gerando valor. Então assim,
para essas pessoas. Pô, tô aqui no entorno, pô, como é que... Existe isso? Dá para procurar alguém? Não? Vocês estão criando ali como se fosse um cadastro de fornecedores, desenvolver essa cadeia? Existe algo assim? O que a gente está fazendo agora é mapear oportunidades certo. Para quem está buscando investir no estado. Tá. Então, o site que está em desenvolvimento da Nova vai ser meio que essa lista. Então, tanto a oportunidade, quando a gente entender de atrair empresas, fornecedores dessa cadeia produtiva, mas também mapeamento de lotes e galpões. Então, às vezes, o empresário ele está buscando um local para poder abrir um centro de distribuição, né? Que ele vai importar e vai distribuir. Poxa, aqui é uma vocação nossa. E aí... a gente está desenvolvendo um programa para os municípios. Que legal. Justamente para que esse mapeamento possa cobrir todo o estado e ali a gente vai poder dizer aonde que tem oportunidade de acordo com as características lá disponível, que o investidor está buscando. E aí vai estar lá no site. Agora, tem um contato que já está pronto, que dá para o pessoal chamar aí. Não sei se o pessoal bota o lettering. Claro, como é que fala lá certeza. Com a Nova? A gente tem um e-mail que é negócios@nova-es.org.br. Já anotei aqui, porque eu já vou mandar umas áreas para cadastrar. Pronto. Então, pode mandar para a gente e que quiser marcar uma conversa legal. E tudo, a gente está aqui. Olha, falamos de tudo que a gente tinha combinado, né? Essa conversa saiu de uma ideia, a gente se encontrou lá na Marmomac, em São Paulo, foi muito legal. Eu fiquei assim, eu fico maravilhado com isso, porque quando a gente, vou chamar assim, pequeno ou criança, você vê umas coisas acontecendo e, né, como é que brotou um aeroporto, como é que brotou um galpão? Sou muito provocador, então ando muito também, então sempre assim, tô passando, sei lá em Viana, né? E aí vejo um galpãozão falando, pô, como é que essa empresa da Bolsa descobriu Viana? Incrivelmente, nas semanas de maiores movimentações da GWM, eu estava fazendo diligências aí, estava lá em loco, em Aracruz, e foi interessantíssimo, assim, passar ali, por exemplo, no contorno de Aracruz, aí dei de cara com aqueles caminhões fora de estrada lá do Ettore, e aí uma pessoa que estava comigo falou assim, pô, você sabe que o Ettore adquiriu os aparelhos da obra de Belmonte. Nossa! Então, assim, aí sempre tive essa dúvida, como que lá do outro lado do mundo escolheu o Espírito Santo? Não é nada por acaso, tem um trabalho hércules, né? Então, você falou do governador Casagrande, governador aí em exercício, o Ricardo Ferraz, que é vice-governador e também o titular. Rogério Salume, né? O Rogério, toda vez que a gente ouviu falar de Rogério, pessoal, Rogério Salume, empreendedor, assim, sensacional. Conheço ele há muito tempo, a gente já deu uma palestra junto quando ele ainda era o Rogério lá da Wine, hoje virou Rogério Salume e tal, o cara é incrível. Que também, não vou falar nem que trocou a iniciativa privada pela Nova, mas eu acho que com muito propósito, né? Sim. Entregou tudo que tinha para entregar na Wine, fechou o ciclo dele ali e topou esse desafio. Então, hoje ele é o secretário... De desenvolvimento do Estado, exatamente. E ele que coordena, vamos dizer, esse time... Sim, a relação, a Nova é um serviço social autônomo, então ela é uma agência independente. Eu me reporto a um conselho administrativo, também de pessoas independentes, né? Mas nós prestamos serviço para sedes, que é a agência de desenvolvimento, e o secretário é o Rogério. Então... é muito junto, inclusive a nossa sede é junto com a sede, estamos todos aqui na Enseada do Soar. Legal. Né, as operações estão lado a lado porque é muito sinérgico. Faz parte. Né, e a gente trabalha muito afinado, então o planejamento estratégico da Nova reflete o que o secretário está... planejando, né, para o Estado, alinhado com o governo. Porque ele não vai botar um técnico da Secretaria de Desenvolvimento para fazer essa parte que tem mais a ver com a iniciativa privada. A Secretaria, ela tem... É legal esse entendimento, ela pessoal. Tem diferentes desafios. Perfeito. A agência, ela existe para atração de investimento. Exato. E quando essa estrutura ficava na Secretaria, acaba que o foco é distribuído.
distribuído. Tem uma parte que foca nisso, mas tem as outras coisas que são atribuições da Secretaria de Planejamento. Aqui não, o time é todo focado e 100% do nosso tempo está todo mundo trabalhando com esse objetivo. Legal. A gente está se encaminhando para o final, e aí assim, né, pergunto isso para todo mundo que vem aqui, dessas 40 aí empresas que estão conversando, que estão no funil e tal, não vou pedir nome, porque obviamente, né, existem muitas camadas numa negociação desse tamanho. Eu já estou muito feliz com a tua presença aqui, obrigado pelo seu tempo. Ela tem um voo daqui a pouco, então a gente está tentando ser bem útil para todo mundo, mas assim, a gente vai ver ainda em 2026 mais notícias, não vou nem falar do calibre da GWM, mas a gente vai ver mais notícias impactantes para o Espírito Santo com a agência nova? Estamos aqui para isso, sim, né? Temos meta para isso. Então, sim, a gente está conversando com empresas de diferentes setores. É claro que a GWM foi a maior até agora, né? Icônico, então tem muita exposição, mas sim, tem grandes oportunidades na mesa aí. E ao longo do ano aí a gente vai compartilhando com vocês. Nós estamos na boca do povo, a nível Brasil, a gente está figurando bem. Porque às vezes a gente aqui fica, né? Vitorinha, Espírito Santo, tem que melhorar não sei o quê, me acho patinho feio, né? Tem aquela piada de Vitória da Conquista, tudo mais. Gente, eu sou mineira e estava morando em São Paulo até recentemente, né? Agora eu me divido e eu posso afirmar, sendo de fora, o Espírito Santo é uma potência de competitividade. Então, isso que você está falando não reflete o que o Estado é e como as pessoas que interagem enxergam o Espírito Santo. E o nosso desafio é isso, é mostrar para quem está fora exatamente essa potência, para quem ainda não sabe. E que um programa como esse, os cortes que vão gerar, eu acho que possa, assim, inundar um empresariado capixaba para se portar como tal, no sentido assim, vambora, né? A terra do trabalho e confia, não é só trabalhar, pode confiar. Pode encher o peito de orgulho. Encher o peito para dizer, trabalho, né? Eu tenho eu brinco, né? Eu tenho uma praia a 20 minutos, a 40 minutos tem a montanha. A gente tem aí um logístico gigante passando ali pelo contorno. Exatamente. Agora a gente tá aí, tem operações que ninguém sabe, tem né? Segurança. Segurança, qualidade de vida, o nível da galera é muito alto, né? A gente importa lá os aviões, então quando o jato de todo mundo passa aqui, o maior exportador de pedra, aí tem um negócio de ovo. Exatamente. E no meio disso tá a Nova fazendo um baita trabalho. Muito bom. Patrícia, quero te agradecer pelo seu tempo. Poxa, eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo o papo, obrigada mesmo, e estamos super à disposição. Tendo oportunidades em negócio, pode chamar. Fechado. A gente começa essa segunda temporada em grande estilo. Para você que ficou até o final, não deixa de se inscrever no canal, deixar sua curtida, ativar o sininho para saber sempre quando a gente vai ter aí novos episódios ou novos cortes nas nossas plataformas. A gente está ali no Spotify, no YouTube, tem mais alguma? Tudo quanto é lugar, né? Segue a gente lá no Instagram, a gente tá de casa nova aí, todo mundo já viu. Em breve a gente vai fazer os nossos novos anúncios, a gente tá com parceiros muito bacanas para estar junto desse projeto. E eu espero que essa segunda temporada possa impactar e ajudar todos vocês que prestigiam e assistem a gente. Espero na próxima, um abraço, tchau.